Olá, pessoal. Eu sou o professor Renato Gugel, sou professor do curso de Ciências Contábeis aqui da UFRN. Estamos passando aí por essa primeira experiência com aulas remotas, tá? E vou falar para vocês alguns aplicativos, alguns instrumentos que eu utilizei durante essa primeira semana e que eu achei até interessante, tá? Para dinamizar um pouco as nossas aulas, tá? Então, primeiro, eu estou fazendo minhas aulas, né, de forma remota. Eu tenho um computador aqui, tenho uma segunda tela. Sempre eu uso para apresentar para os alunos a segunda tela, e aí eu já deixo tudo lá. E nessa tela principal aqui, eu deixo as minhas coisas, que aí eu vou organizando alguns sites, aí eu vou e fico puxando para lá, e de lá ela apresenta para vocês, assim como está sendo agora. Tá? Então, isso já, a questão das duas telas facilita bastante a nossa vida. Então, as aulas elas estão acontecendo pelo Google Meet, tá? A gente que tem o e-mail da UFRN, a gente consegue fazer o Google Meet. Eu estou gravando as aulas e estou levando para o meu YouTube. A gente não tem o sistema único ainda para aulas remotas, tá? Então, eu estou deixando meu YouTube na forma privada. Os alunos podem consultar, aqueles que não conseguiram estar presentes na sala naquele momento, e eu disponibilizo o link, né, na turma virtual que a gente tem no SIGA, que é o sistema que a gente utiliza, que a universidade utiliza. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu estou agendando essas reuniões do Google Meet, tá? E isso facilita a forma como os alunos entram, tá, para a sala. Depois eu vou falar sobre esses outros aplicativos, né? Esse aqui, o Go Concur, o Miro, que eu não sei se é essa palavra, tá? Desculpa aí os pessoal que fala essas línguas estrangeiras aí diferentes. Então, vou falar sobre o Miro.com, o Multiprov e o Mentimeter, tá? Então, vamos aqui falar sobre cada um, tá? Então, aqui é a minha agenda, tá? Do e-mail que eu tenho da UFRN. Então, eu posso aqui vir adicionar um novo evento, eu peço para chamar mais opções. Eu faço aqui um teste aula remota, tá? Eu estou agendando uma aula, ele não será o dia inteiro, ele será, então, das 10 horas até, essa aula será das 10 horas até as 11h30. Esse evento, ele se repete, aí eu venho aqui personalizar. Então, ele vai se repetir quando? Toda segunda, terça, quarta, quinta, assim como são os dias aí das suas aulas remotas. E ele vai terminar com, se eu estou começando aqui no dia 3 de agosto, eu vou agendar ele para o final de agosto. Tá? Esse é só um teste aqui que eu estou fazendo. Dia 28 de agosto. Então, termina aí essas aulas, eu coloco concluir, então ele já vai fazer essa marcação na minha agenda nesse horário. E o que é legal, eu adiciono a videoconferência do Google Meet, né? E o que é legal é que vocês adicionem o e-mail dos convidados. Por exemplo, eu vou colocar o meu aqui, Renato Henrique, o outro e-mail que eu tenho, tá? Quando eu confirmo esse evento, eu recebo uma mensagem dizendo que eu fui convidado a participar desse evento. E quando eu confirmo que é uma reunião do Google Meet, o aluno já não precisa pedir a permissão, né? Ele já clica em participar, e eu que estou hospedando a aula, que estou gravando a aula, eu não preciso ficar permitindo que cada aluno entre. Se ele já está na lista e ele já confirmou, então ele já entra automaticamente. Isso facilita a vida nossa de professor. Então, salvei aqui, ó. Ele vai, como é um e-mail fora do Gmail, ele vai perguntar, eu quero convidar as pessoas externas, e aí, ó, tá aqui a nossa aula, tá? Já fica agendadinho aqui, na minha agenda e na agenda dos alunos. Então, essa foi a primeira ferramenta, tá? Google Meet, eu acho que todo mundo já conhece, muita gente já está usando, alguns conseguem gravar, quem tem o e-mail institucional, tá? E aí eu vou falar agora desses outros, tá? Vou falar primeiro aqui do Mentimeter, que apesar de ter ficado aqui, mas eu utilizei isso na primeira aula. E vamos falar aqui do Mentimeter, tá? Esse foi o Mentimeter que a gente utilizou. É um aplicativo bem interessante, bem simples, você cria
a pergunta, e aí você lança isso para os alunos responderem. E aí, o que vem na sua mente quando você pensa em mercado financeiro? E aí, essas palavras foram as que os alunos foram respondendo, tá? E aí, aquela medida, a cada vez que tem mais alunos respondendo aquela mesma palavra, ela vai aumentando, né? Então, o que vem na cabeça dos alunos foi mais ou menos isso daí, tá? Eu fiz um outro teste com outro, tá? Um outro que foi sobre disciplina remota. Então, deixa eu mostrar aqui como é. Então, aqui é o Mente, tá? Você entra aqui, você vai criando as suas, você pode criar, tem uma parte gratuita e outra é paga, tá? Então, o que vem aí na sua cabeça com disciplina remota? Eu crio a pergunta, tá? E defino aqui alguns pontos, ó, e eu vou aqui para apresentar, tá? Os alunos entram nesse site e com esse código eles respondem a essa questão, tá? Então, foi isso aqui que eles responderam, que vem à mente na cabeça deles quando pensam em disciplina remota, tá? Então, outro ponto também bem interessante da gente trabalhar com os alunos e sentir um pouco as expectativas dele, ou um brainstorming, né, como a gente chama. Então, bem interessante essa ferramenta. Outra ferramenta que eu utilizei com eles, eu sou o cara que detesto fazer resumo, tá? E então uma forma que bem interessante a gente trabalhar os assuntos e organizar as ideias na cabeça deles, como o mercado financeiro é uma disciplina que tem muito termo novo, então a gente criou os mapas mentais, que eu tô utilizando esse daqui, né? O Go com K, tá? E é bem interessante, ele é gratuito, você pode gerar a versão PDF. Esse aqui foi um exemplo que eu criei para eles, tá? Então é bem simples de você editar. Essa aqui eu posso apresentar, ó, se ele quiser apresentar utilizando o mapa mental, ele também pode. E aí ele vai, ó, descendo aí as descrições que a gente colocou, tá? E aí quando ele quiser falar um comentário maior, ele dá uma pausa, tá? E aí ele vai dando a continuidade, tá? Então é bem interessante esse aplicativo. Se eu for em editar aqui, ó, ele vai abrir as opções para mim. Ah, eu quero aumentar mais uma coisa aqui. Eu pego esse maisinho, puxo para baixo e coloco aí o que eu quero colocar mais de descrição. Tá? Tem mais gente falando aí sobre mapas mentais, né, que eles devem ser curtos, não ter muita coisa, muito texto, tá? Ele deve ser realmente uma ferramenta para organizar as ideias, que é o que eu gosto de chamar, né? Então, o que é, para que serve o rendimento, os tipos de rendimentos, como eu posso investir, tá? Então, ele facilita bastante para organizar as ideias, né, dos alunos. Então, isso é uma ferramenta interessante, então eu estou pedindo mapas mentais, às vezes, ao invés de resumo. Sobre outro ponto, esse aqui é outro programinha também que faz mapas mentais. Sim, se eu quiser fazer, só voltando aqui o Go, eu posso, né, fazer o mapa, ó, e no final aqui eu posso compartilhar e tal, ou posso imprimir, tá? Então, eu pedi para os alunos imprimirem em PDF e mandar como atividade lá no SIGA, que é o sistema que a gente utiliza. Então, bem interessante essa ferramenta, tá? Eu posso voltar aqui para a tela principal e criar. Quando eu for criar, tá, ele tem outras opções, os flashcards, que é equivalente ao que a gente tem aqui no Miro, tá? Mapa mental e outras coisas. Agora vamos para o Miro. O Miro é esse daqui, né? Isso aqui foi uma atividade que eu passei para os alunos, tá? Então, bem interessante também. O que eu achei legal dele é que eu pedi para os alunos, nesse caso, é como se fosse um mapa mental, mas colocando os flashcards, que são, como a gente conhece, pelos post-its, tá? E fazendo essas explicações. O tema que eu sugeri aqui foram dois temas, eu dividi a turma em dois, e um ficou responsável por tipos de renda fixa e outro grupo ficou com títulos de renda variável. Tá? E aí a gente foi montando isso aqui na hora. Eu vou mostrar um vídeo aí para vocês, vendo como foi essa aplicação da atividade na hora. Tá? Então, veja só.
eu criei o principal bloquinho, né? E vim aqui em Share, tá? Eu convidei os alunos para entrarem, para editar esse espaço, tá? Através de um link, então só clicava no link, todo mundo entrava aqui, e aí a gente via aquela movimentação dos alunos ali ao vivo. A experiência que eu tive é que eu deixei um período de 2 dias para os alunos terminarem, né, e fazerem todas as alterações necessárias. Só que ele expira, tá? O ideal é que você, assim que abrir a atividade, inicie e conclua, porque com o tempo ele trava, ou seja, como eu não tenho a versão paga, ele trava a edição e aí fica por ali mesmo, e a gente só consegue consultar depois. Então esse é o final. Professor, mas está muito pequeno. Não, mas isso aqui a gente pode aumentar, tá? Então ficou bem interessante, bem explicativo o nosso quadrinho aqui do Miro, tá? Todos esses são títulos de renda fixa, tá? E aí eu fui adicionando aqui, ó, adicionando notas, adicionando texto, fazendo as ligações, tá? Aqui é para fazer comentários. Então, um sistema bem simplesinho aí. Eu tenho certeza que quando vocês começarem a utilizar, vão achar bem simples, tá? Nesse caso aqui, eu não pedi para imprimir. Eu pedi, como ele é compartilhado, tá? Quando eu fiz o share aqui, eu já criei uma turma com eles. Então, todo mundo está tendo acesso a isso aqui. E eu tenho acesso também a quem foi que fez as edições. Ou seja, não é quem fez as edições, mas quem está participando no grupo, tá? Quem entrou no grupo. As pessoas que não entraram realmente são aquelas que não participaram dessa atividade. Aí eu não tive como pontuar para essas pessoas que não participaram, tá? E a outra que eu fiquei de falar para vocês foi o Multiprova, né? Mas o Multiprova é um site, né? Um aplicativo que nos ajuda na aplicação de provas, tá? A UFRN, ela desenvolveu, o pessoal do UFRN, o pessoal do SCT está desenvolvendo já vem de um sistema anterior que eles tinham, mas é um sistema muito bom, um pouco melhorado do que o que a gente tem no banco de questões do CIGA, porque aqui a gente tem as questões, que eu posso fazer o link entre colunas, tá? E lá no outro eu não tenho. E aqui eu também tenho outras possibilidades de análise, por exemplo, os gráficos de análise das respostas dos alunos aqui é muito boa, muito bom, tá? Então, fica essa dica aqui também. Os professores da UFRN têm acesso, isso é linkado com o SIGA, mas as pessoas de fora da UFRN também podem solicitar para utilizar o sistema, tá? Isso é bem interessante. Então, quem quiser utilizar, manda um e-mail lá para o pessoal, coloca aí multiprova.ufrn.br e entra em contato aí com os professores e eles vão te ajudar nesse acesso, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês. A minha experiência que foi bem interessante. A cada atividade dessas, os alunos davam aquela animada, tá? E foi bem interessante. Também é importante sempre manter esse contato com eles, tá? O contato mais próximo, perguntando o que é que está achando da metodologia, mudar uma coisa e outra, porque ficar só naquele slide passando não aguenta. Quem fica em frente ao computador só vendo essas apresentações cansa, vai ver outra coisa, vai ver o WhatsApp, vai ver sites, e fica ali em frente à câmera só para você pensar que ele está prestando atenção, né? Então a gente tem que realmente adotar essas metodologias aí. Bom, estou estudando outras metodologias, à medida que eu for aplicando, eu vou passando as dicas aqui para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.